Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Agora a gente vai falar sobre Porto de Santos, sobre uma empresa que ela é especializada em atender não só o porto daqui, mas também de outros estados brasileiros, a T2S. Quem está do meu lado é o Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Me conta um pouquinho da história de vocês, como é que vocês foram adquirindo experiência, primeiro aqui no Porto de Santos e depois foram expandindo os negócios. Sim. Nossa história começa em 2003, ano que vem vamos fazer 20 anos. E por acaso a gente começou no Porto de Santos, atendendo o setor que todo mundo comenta, né? Esse é o setor mais pujante da região, da Baixada, e às vezes passa desapercebido, né? A relação Porto, Cidade e Paraí. É importante, mas ninguém sabia o quanto. E lá na época a gente era contratado pelas empresas de São Paulo para prestar serviço para os terminais portuários. Nossos serviços são serviços de desenvolvimento de software, né? Entrega de nerd, de solução de software. Então as empresas do Porto aqui contratavam, até hoje elas acabam contratando grandes empresas de São Paulo, e aí falta mão de obra lá, eles contratam profissionais daqui, né? Muitos alunos, inclusive, da casa, fazem parte desse bando de nerd que antes subia e fretado e voltava para Santos para trabalhar, e a gente começou assim. E com o tempo o negócio foi desenvolvendo e alguns projetos foram aparecendo, parcerias foram acontecendo, e daqui a pouco a gente olhou, deu um passinho para trás e olhou aquele cenário todo e falou, puxa, a gente tinha aquele estigma de ser uma empresa de Santos, né, porque as empresas de São Paulo de TI eram as mais bem vistas, mas como a gente já estava com expertise atendendo exclusivamente o setor portuário, a gente olhou, porra, Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Sim. Por que a gente está com esse preconceito aí de uma empresa de Santos? Aí foi quando a gente mudou a identidade e começou a se apresentar exclusivamente para o setor portuário. Então, o nosso grande diferencial é esse. A gente é uma empresa especializada em desenvolvimento de software para o setor portuário. Que legal! E você contando isso, realmente a gente começa a achar que só em São Paulo, mas não tem muita lógica, né? Por que não fazer em Santos se o porto é aqui? Isso dá mais facilidade, é mais fácil para vocês conseguirem profissionais para dar esse embasamento, esses nerds, como você fala? Então, essa discussão de profissional de TI era uma discussão antes da pandemia e uma discussão para depois da pandemia. Dá pano para manga ficar discutindo disso. Sim. Antes da pandemia, era tranquilo. Eu e o meu sócio, o Ricardo, nós somos professores no Centro Paula Souza, damos aulas na FATEC. E então a gente conseguia pegar, a gente consegue até hoje pegar a nata ali, pegar o pessoalzinho na faculdade. Legal. E em todas as outras faculdades também tinha essa abordagem mais acadêmica e em busca de mão de obra. Mas aí com a pandemia teve essa reviravolta toda na forma de relação, emprego e trabalho, e como as pessoas trabalhavam de casa e tal. E aí as pessoas começaram a migrar de trabalho, era mais fácil, uma pessoa daqui dava para atender o Nordeste, dava para atender uma empresa nos Estados Unidos, na Suécia, então TI principalmente, que as ferramentas já estavam todas prontas para o trabalho acontecesse de casa, então isso foi o choque que aconteceu no mundo como um todo, em TI foi infinitamente maior. Então a gente observou uma experiência lá dentro, e todas as outras empresas que nós conhecemos, os profissionais começaram a ter uma globalização de verdade, então eles começaram a trabalhar para outros mercados. Só que a gente podia ficar chorando sobre isso ou poderia aproveitar o copo meio cheio, e aí a gente começou também a buscar profissionais de outros lugares. Então, hoje, além de a gente atender o Brasil todo, todos os portos do Brasil, a gente tem profissionais em todos os portos, quase todos os portos do Brasil. Então, legal. A gente tem profissional lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem profissional no Nordeste, então a gente conseguiu também aproveitar a vibe aí da globalização do home office. Que legal. E recentemente vocês participaram, né, da 13ª Feira da Empregabilidade aqui no Santa, para dar uma oportunidade ali, não só para os alunos da universidade, mas para ex-alunos também, com vagas de estágio. Tá tentando aí garimpar, né? Inclusive, se você tentar no ensino médio, está decidindo... Velho, você tem que fazer TI, tá faltando gente de TI, tá precisando de gente de TI, desesperadoramente. Essa
esse gap, esse déficit de formação de mão de obra de TI. É muito alto. E já tem há uns 5 anos que estão se cantando e está ficando cada vez pior essa diferença entre a demanda do mercado e a produção de profissional de TI. Então, quem está procurando no mercado, você gosta de exatas, acha que gosta de programar, cai de cabeça que você vai nadar de braçada aí. O mercado vai brigar por você ferozmente. Caramba. Inclusive a gente. Olha, já pode mandar currículo para o pessoal de lá. Agora eu quero saber, vamos comentar sobre o Porto de Santos especificamente, que de janeiro a julho desse ano teve um aumento aí de 7,3% de movimentação de cargas, foram mais de 95 milhões de toneladas. E como é que é fazer parte desse contexto? Porque são várias engrenagens que fazem com que o porto dê certo, né? E vocês fazem desenvolvimento de softwares. Para você fazer um atendimento para um porto dessa magnitude, isso também é desafiador, né? Como é que é lidar com recordes e poder atender essa demanda? Então, o Porto de Santos não parou de crescer, inclusive nos anos de pandemia, nos anos gravíssimos de pandemia. E agora continua numa crescente absurda, né? O comércio exterior está, de verdade, muito aquecido. O que os terminais portuários têm feito, né? Porque é inegável. Tem uma discussão muito quente também, né? A gente está no meio de um processo de privatização, né? Desestatização do Porto de Santos. Os terminais, alguns venceram concessão, então tem que fazer investimento forte, muito forte mesmo. Muitos já estão pensando em automatizar alguns processos, automatizar a própria operação, com coisas que existem lá em Roterdã, por exemplo, coisas que é um guindaste operado remotamente. Então, o cara que trabalha de TI programando de casa, os terminais já estão pensando, o operador não vai ficar em casa, mas vai ficar no escritório, lá no setor administrativo, com ar-condicionado, com risco muito baixo, ele operando um equipamento de grande porte. Então, a gente já está pensando isso, está discutindo isso. Está discutindo 5G, que a gente já está com um gargalo de comunicação, a telecom interna dos terminais portuários também estão sofrendo porque a demanda está tão alta, são muitos equipamentos trocando informação e a velocidade dessa troca de informação tem que ser muito mais rápida. Então, os investimentos estão acontecendo e o software é um desses investimentos, acaba sempre vindo com qualquer coisa. Você trocar um equipamento físico, troca um scanner, uma balança, um guindaste, lá tem um software que você precisa integrar, customizar para adequar esse software por exemplo, com os sistemas da Receita Federal, com os sistemas brasileiros, que a gente chama de tropicalizar os softwares. Legal. Agora, vocês têm participação em 80% da movimentação de contêineres no país? 85%. Caramba! Esse fim de semana, o fim de semana passado, aconteceu uma grande implantação, por exemplo, no Pará, um grande terminal, que é do mesmo grupo da Santos Brasil. O terminal é da Santos Brasil, um terminal de contêineres. Eles trocaram o principal sistema de operação lá e a equipe, tinha gente que estava lá há 3 meses. A gente fala do pessoal que está em home office, mas também tem os guerreiros lá. Os caras estavam 2, 3 meses sem voltar, lá no Pará, lá em Barcarena, fazendo uma implantação. Então, são sistemas como esse que foram sendo implantados ao longo de mais de 10 anos, que a gente faz sistemas de grande porte para os terminais, e aí acaba se tornando um legado que a gente mantém junto com a equipe de TI dos terminais. Então, os terminais de contêineres são nossos principais clientes, e eles juntos, eles movimentam uns 85% dos contêineres. Então, cada 10 contêineres na rua aí, 8,5 passaram em algum sistema que a gente mantém ativamente. Que demais! Agora vocês atendem também empresas do exterior. Qual é o futuro que você enxerga? Uma internacionalização? A gente está trabalhando para isso. É curioso até porque nossa estratégia de se internacionalizar sempre começou pela América Latina. É que o brasileiro jura que sabe falar espanhol, né? Sabe ler e sabe falar espanhol. O que ele tem de vergonha para falar inglês, ele não tem de vergonha para falar e tentar se comunicar em espanhol. Verdade. Mas a gente não sabe, não. Só que a gente tem uma facilidade, a gente compreende muito bem o espanhol. E o curioso é que
o povo latino de língua espanhola não entende o que a gente fala. fala. Você fala 8, ele não entende 8. 8, fala, porra, 8 e 8 é uma coisa. Mas eles não é má vontade, não, eles não entendem. Então a gente falou, pô, tá difícil. Aí a gente está formando equipe, focando, o inglês já é obrigatório, né? Óbvio, nem se discute, mas formando equipe em língua espanhola. E estamos muito próximos do mercado de língua portuguesa e terminais, né, de língua portuguesa no mundo. Temos quase fechado Moçambique, em Portugal, alguns terminais. E temos parcerias internacionais também. As parcerias internacionais são com fornecedores de grandes sistemas que a gente faz a implantação para eles. Por exemplo, esse caso lá do Pará é uma empresa que a gente já tem uma parceria há uns 5 anos com uma empresa sul-coreana. E como essa, a gente tem parceria com empresa americana, com alemã, holandesa, australiana, tem algumas finlandesa, tem algumas empresas que atendem o setor portuário. É um nicho, o mercado é muito pequenininho. A gente acha que o porto é muito grande em termos de comércio exterior, mas os players, as pessoas, a gente participa de grandes feiras, são sempre as mesmas. Então o mercado acaba se conhecendo e as pessoas não visam, porque ele é muito nichado, os fornecedores, eles tentam, TI principalmente, eles têm, as grandes consultorias atendem todos os tipos de segmentos, né? Saúde, telecom, financeiro, e o porto é uma fatia bem pequenininha, eles não tratam muito bem. Então as empresas que se especializam e fecham nesse nicho, acaba sendo uma boa estratégia. Dá para fazer um networking bem legal, né, nesses eventos. Sim. A gente participa de uma feira que ela é itinerante, ela acontece 4 edições no mundo por ano. Então, tem nas Américas, na Europa, na região de Ásia, Oriente Médio e a de Ásia lá para o lado da China, lá para a ponta, lá para o Japão e tal. E essa feira é um exemplo a gente começou participando despretensiosamente e hoje a gente participa, quando a gente visita, é inegável que a gente acaba conhecendo pessoalmente. Assim, o pessoal vem e é uma troca é um relacionamento, é um network de verdade. É você trocar experiências sem muito interesse, porque as coisas acabam acontecendo naturalmente. Né? Então, automaticamente, né? Uma empresa austríaca, nem comentei, a empresa está vindo. O primeiro cliente que ela conseguiu agora foi no Brasil, nas Américas, foi em Santos, na América Latina, desculpa, nos Estados Unidos ela já tem. Foi em Santos e a gente que meio que costurou, a gente não tem nenhum acordo comercial com ninguém, a gente é parceiro técnico deles, de todas essas empresas, e a gente acaba costurando. Então, fortalece o network, esse relacionamento que você comentou. Que legal. Para encerrar, que dica, que sugestão você dá para quem está assistindo, quer entrar na área, tem que se especializar, vai fundo? Minha dica é entre na área, para começar, entre na área. TI está precisando de você. Se você é novo, está no ensino médio, se você tem filho, tem sobrinho, quer mudar de área, não tem idade, não tem sexo, a gente precisa de profissional de TI. E não é a gente, não, o T2S, é o setor inteiro, é só necessidade mesmo, existe né? até um manifesto, para que está na moda, né? Manifesto a favor da formação de mão de obra de TI. Qual é o contato de vocês? Como encontrá-los nas redes sociais, enfim? Encontrem a gente no www.t2s.com.br e a gente também mantém um canal muito bacana que é o Tecnologia Portuária, em todas as redes sociais tem lá o Tecnologia Portuária. Tá aí, Rodrigo Lopes Salgado, diretor da T2S. Muito obrigada, você é uma simpatia. Não errei o nome da empresa. Obrigada, vamos brindar a sua história, a história de todos da sua empresa. Muito sucesso, obrigada. Te agradeço. Prazer é meu. E até breve, vocês voltam. Volto sim. Obrigada. E você... Eu agradeço demais pela companhia nesse programa e não se esqueça que a gente volta semana que vem, no sábado, às 6h30 da tarde. Então, até lá. Tchau.
O Plano Santa Casa Saúde faz 30 anos e celebra essa data em grande estilo, com autoridades e convidados muito especiais. Acompanhe essa festa pela Santa Cecília TV. É hoje, das 21 às 22h.